Hoje a gente vai falar sobre morfologia, a gente está começando, né? Vamos falar hoje sobre morfologia, hoje especialmente falando um pouquinho sobre verbo. Boa noite. Boa noite, Paulo. Como você está? Sem conversar aqui, por favor. Para que a gente possa começar a estudar sobre verbo, nós vamos começar pela classificação material que tem aqui, viu? Começando pela classificação do verbo, tá aqui, viu gente, material? Chamando os verbos de regulares ou irregulares. Vamos a um conceito básico aqui. Regular são aqueles verbos que possuem o radical inalterado. Isso aí está escrito no material de vocês. O verbo que é chamado de regular é aquele que possui o seu radical sem alteração nas conjugações de pessoas. Ou seja, quando eu conjugo o verbo na primeira, segunda e terceira, o verbo permanece inalterado. Por exemplo, eu digo que o verbo cantar é um verbo regular, porque quando eu flexiono nas três pessoas, o verbo fica com o seu aspecto inalterado. Eu digo, eu canto, tu cantas, ele canta. Só relembra para mim o que é um radical de uma palavra. É aquela parte que dá origem a novas palavras. Canto, posso fazer cantoria, cantarolar. O radical é até o T. Você note que quando eu faço as conjugações, eu canto, tu cantas, ele canta. Quando eu conjugo nas três pessoas, o radical permanece inalterado. Isso classifica o verbo como regular. Já um verbo irregular é aquele que tem a alteração irregular. É aquele em que o radical perde parte de suas palavras nas flexões. Por exemplo, um exemplo de um verbo regular é o verbo ouvir. Eu posso dizer, ele ouve, o radical é até o V, que é ouvir. Ele ouve, tu ouves. Note que o radical, que é até o V, que é aquela parte que dá origem a novas palavras, ela permanece inalterada. Agora, se eu disser o verbo ouvir na primeira pessoa, fica como? Perceba, eu ouvo. Teve aquele governador lá de Minas Gerais que foi fazer uma entrevista ao vivo e disse, a repórter perguntou, você me ouve? Ele disse, ouvo sim. Ouvo sim. O Zema. Aí eu disse para o governador, né, seu ovo? Não, gente. Como é que fica? Eu ouço. Note que o radical desse verbo sofreu alteração. Quando o radical da palavra sofre alteração, nós dizemos que o verbo é irregular. Simples. Verbo regular é aquele que o radical se altera, não altera, e o regular se altera. Ele pede parte dessas regularidades. Dentro desses verbos irregulares, eu tenho vários tipos. Nesse caso, o verbo ouvir perdeu no seu radical apenas uma letra, só que podem perder outras letras de forma mais profundas. Por exemplo, nós dizemos do verbo irregular, que se chama anômalo, aquele verbo que não perde somente um termo nas suas conjugações, mas sim toda a estrutura escrita. Só existem dois verbos anômalos, é o verbo ser e o verbo ir. É tanto que se você disser esses verbos aqui, você conjugar comigo esses verbos, nas pessoas ficaria como o verbo ser. Eu sou, o radical é até o R, né? Eu sou, tu és, ele é. Note que
as 3 conjugações do verbo sofreram alterações profundas. Nós chamamos isso de verbo anômalo, tá certo? E o verbo ir, eu posso dizer eu vou, tu vais, ele vai. O radical do verbo ir é ir. Note que não fica nada dele. Se você puser no passado, fica como? Eu fui. Note que eu digo que o verbo ir e ser são os 2 verbos anômalos por qual razão? Me diz. O que eu chamo de verbo anômalo? Sofre a mudança total, né? Quantos anômalos existem? 2. Só são esses 2 caras aqui. Ser e ir. Existem também outro irregular que a gramática chama de defectivo. Defectivos são aqueles verbos que fazem cocô. Mentira, né, gente? São aqueles verbos... Não tem preto, não. São aqueles verbos que apresentam defeito. Quando a gente fala em defectivo, defeito. Em algumas conjugações, ele não apresenta, ele não existe. E eu preciso que vocês escrevam alguns verbos para mim aí no caderno. Eu sei que está escrito, mas é bom que a gente treine aqui para que você não se perca. Verbo defectivo, oi? Defectivo, aqui é um C. Por exemplo, o verbo abolir, na primeira pessoa fica como? Vai lá, eu abolo? Não. O verbo abolir não possui flexão na primeira pessoa. Por isso que eu digo, ó, eu vou escrever para você ver, abolo. Isso não existe porque o verbo abolir não possui a primeira pessoa. Professor, então como é que eu vou usar? Qual é a estratégia? Uso uma locução verbal para te auxiliar. Em vez de eu abolo, eu faço como? Eu vou abolir. O verbo explodir fica como? Eu explodo. O verbo explodir também não possui flexão na primeira pessoa. Como é que você usa a locução verbal? Fica como? Eu vou explodir. O verbo colorir fica como? Eu coloro. Eu coloro os cabelos de vermelho. Não, é eu vou colorir. É também um verbo defectivo. Tá certo? Outros verbos defectivos que a banca IBFC adora são os verbos reaver e precaver. 2 verbos muito importantes para você lembrar aqui. Eu reaver e precaver, viu? Eu reavejo, eu reavenho. Eu precavejo, eu precavenho. Eu precavenho. Então você observa aqui 2 coisas importantes. Coloque isso na sua cabeça dos verbos precaver e reaver, porque eles não são comuns no nosso dia a dia, mas na lei existe o verbo reaver e precaver. Nunca, o que é que você tem que decorar sobre esses verbos? Que eles não possuem nem J, nem NH. Esses verbos não possuem nem J, nem NH, porque eles são chamados de verbos defectivos. Então, essa forma está errada, essa forma está errada. Você escreva para você saber que essas formas não existem. O verbo reaver e precaver não possui o que na sua formação? Nem J, nem NH. Ah, aí tem a frase lá para você avaliar na IDECAN. Eu precavejo sobre... Não existe. É um verbo defectivo, é um erro de escrita verbal. Tudo bem? Lembra para mim, quais são os verbos? Reaver e precaver. Esses verbos não possuem
Flexão. Eu vou reaver. Usa a locução. Eu vou reaver os documentos. Vou precaver para que não haja problemas futuros. Você foge para uma locução porque não existe a primeira pessoa de conjugação. Tudo bem? É. Na primeira, no presente não, né? Outros verbos. Pode contar. Como? Eu aboli, sim, no pretérito perfeito, tá certinho. O problema é no presente. Outros verbos que nós podemos confundir com verbos defectivos, mas eles são verbos regulares. Por exemplo, o verbo gerir, de gerenciar. Como ficaria na primeira pessoa? Eu... Não é gerenciar, aí tá de boa. Agora, o verbo gerir. Não, você fugiu para a locução. Na primeira pessoa existe, viu? Eu giro. Fale. Fale. Eu giro essa empresa com mãos de ferro. Vitor, tá certo? Tá? Ele não é um verbo defectivo, mas parece que é um verbo defectivo, não é verdade? E o verbo? É o verbo gerir. Eu giro essa empresa com mãos de ferro. Eu giro. E o verbo, sim, pode falar. O verbo abolir não existe na primeira pessoa. Eu chamo ele de defectivo porque ele apresenta defeito na primeira pessoa. Eu abolo não existe. Aí nós fugimos para a locução verbal para poder conjugar. Teoricamente, a prova de concurso vai perguntar qual é a frase que possui um verbo defectivo. Polir, de passar polimento. Como é que ficaria na primeira pessoa? Eu polir. Eu pulo. Eu pulo o seu carro com cera quente. Aí vai pensar que ele vai subir em cima do carro e vai ficar pulando em cima, né? É a mesma formação do verbo pular, mas o contexto é que vai fazer a diferença. Eu giro, eu pulo, eu ouço. Outro verbo que costuma dar problema é o verbo valer. Fica como? Eu valo, valho. Eu valho muito. São alguns problemas que a gente tem que enfrentar na hora de escrever. Tá certo? Queria que vocês respondessem essas questões aí do TD de vocês. Dá uma olhadinha aí para mim, ó. Tem a questão de número 1, 2 da Quadrix, 3, 4, 5. No que se refere à classificação dos verbos irregulares, irregulares e auxiliares, julgue o item. A palavra dar, fazer e vir são verbos regulares? Olha, o verbo dar possui o radical até o R. Dar fica como? Eu dou. Mudou o radical? Mudou. Faz com o verbo fazer. Eu faço. Mudou o radical? Mudou. E o verbo ir? Eu vou. Eu venho, eu vou. Na verdade é o verbo vir, né? Perdão. Eu venho, virei, venho, sofreu alteração. Portanto, a questão de número 1 está o quê, gente? Está errada, porque está dizendo que eles são regulares. E eles não são irregulares porque a estrutura deles foi modificada. Beleza? Vocês não fizeram não as questões? Sim. Bora aí, 2. No que se refere à classificação, blá blá blá, julgue o item. Medir, pedir, trazer e ouvir são verbos irregulares? Medir, o radical é até o D. Medir. Fica como na primeira pessoa. Eu mido.
Eu meço. Nós temos aqui a alteração do radical, não preciso nem ver os outros, porque está certíssima a segunda questão. São verbos irregulares. Eu peço, eu trago, eu ouço. Todos esses verbos sofrem alteração nas conjugações. Na terceira questão, perguntou o seguinte. Vocês estão vendo aí que eu botei tudo que eu falei na lousa, viu? Irregular, irregular. Qual das frases abaixo possui um verbo defectivo? Abolir. Eu abolo não existe. Portanto, é um verbo defectivo, letra A. Ouvir, se você quiser colocar na frente, ele é um verbo somente irregular. E é anômalo. Limpar. Eu limpo, tu limpas, ele limpa, é regular. Cantar, regular. Quarta questão da CETRED. O verbo colorir, segundo a norma padrão, é um verbo defectivo, assim como todos os outros relacionados à alternativa a seguir. Marque a alternativa incorreta. Incorreta em quê? Que não é um verbo defectivo. A gente, de cara, a gente pega a letra A e a letra B, não é? Reaver e precaver. Qual foi o bizu aqui? Não existe o que para esses verbos? Nem J, nem NH. São defectivos. Remir, eu não sei o que diabo é isso, mas eu tentei botar na primeira pessoa. Eu rimo. Aí se fosse o verbo rimar, né? Não, ele é defectivo. Caber. Existe a primeira pessoa do verbo caber? Fica como? Eu cabo, né? Eu cabo nessa sala, né, gente? Eu caibo nessa sala. Nós temos um verbo aí irregular. Ele não é um verbo defectivo. Ficamos com letra D. Quem fez acertou? D. O que é que está perguntando a questão? Uma que não seja defectivo. Eu floro não existe. Aí você usa a locução para fugir. Agora, na primeira pessoa não existe. Então, repetindo, precaver, reaver, remir e florir são todos verbos defectivos. Quinta questão. Perguntou o seguinte. Esses verbos haverá e beneficiará. Vamos pelo primeiro. Eu disse para vocês que só existem dois verbos que são chamados de anômalo. Quais são? Ser e ir. Esse é o verbo ser? Eu sou, tu és, ele é. Anômalo, primeiro. Haverá é o verbo haver. Haver. Fica como? Haverá. Ou seja, o verbo não é defectivo, ele só sofre uma irregularidade. Ele é um verbo somente irregular. Beneficiará. Eu beneficio, tu beneficias, ele beneficia. O radical permanece intacto. Portanto, eu tenho um verbo chamado de regular. Letra A, a quinta questão. Vocês entenderam bem esse tema? Deu para pegar mais ou menos? Tópico 2 de verbo, falando um pouquinho sobre locução verbal. Olha, atenção. Eu posso exprimir uma ação de um verbo formada apenas por um. Eu posso dizer o seguinte, ó. Vê só comigo aqui, gente. Subirei. Aqui você tem um verbo conjugado, flexionado. Eu vou colocar aqui, ó. Conjugado em um verbo só. Só existe aqui apenas um verbo expressando uma ação verbal. Eu subirei. Em vez de dizer eu subirei, é mais comum aqui no Brasil, para você expressar uma ação, você combinar dois verbos para expressar a mesma ação. Quando eu encadeio
dois ou mais verbos na formação frasal, eu tenho o que a gramática chama de locução verbal. Eu posso dizer, em vez de eu subirei, eu posso dizer como? Eu irei subir ou vou subir, posso subir, eu irei subir. É a mesma coisa? É. Só que você, em vez de usar apenas um verbo para expressar essa ação, você usou dois verbos. Quando eu uso dois verbos para expressar uma ação, eu vou chamar isso de quê, candidato? Locução verbal. A locução verbal é formada por dois ou mais verbos e o último, embora a IDECAN discorde disso, o último sempre vai ser chamado de verbo principal. Sempre o último do conjunto é o verbo principal. E o anterior ou anteriores, porque pode existir mais de um, são chamados de verbos o quê? Auxiliar. Eu vou te mostrar daqui a pouco uma questão, para você ver. Eu fui pesquisar a fundo, consultei vários gramáticos e comprovei o que eu estou falando, viu? Mas eu explico na questão, que é de tempo, e ela faz uma confusão aqui, ela não sabe não. Vai lá, o que é uma locução verbal? Dois ou mais verbos juntinho. O verbo auxiliar é sempre o quê? O último, tá certo? E o anterior é chamado de verbo auxiliar. Primeiro auxiliar e o último principal. Todo mundo entendeu isso? Ótimo. É isso. O verbo principal não pode ter uma preposição no meio, uma outra palavra no meio. Não é obrigatório estar junto, não. Quando separado, fica mais difícil de você analisar. Eu poderia dizer o seguinte, olha: eu irei, semana que vem, numa tarde quente de Juazeiro, rapidamente subir a ladeira. Eu posso quebrar isso aqui, geralmente vem entre vírgulas, sinalizando que foi quebrado, e aí você precisa ter muito tato com a sintaxe para você entender isso aqui. Mas pode vir separando, viu? O que é que eu estava falando? Das formações. O último verbo, que é o verbo principal, ele nunca virá conjugado. Ele sempre vai vir o que a gramática chama de formas nominais. É bom que você entenda isso aqui para me ajudar lá em análise sintática quando você estiver estudando. As formas nominais do verbo são três: o infinitivo, o particípio e o gerúndio. O infinitivo possui terminação AR, ER e IR. Cantar, falar, beber, comer, subir, fluir, consumir. Todos esses verbos estão numa forma nominal chamada de quê, gente? Infinitivo. Já o particípio tem a terminação que? ADO e DO. Falado, olhado, partido, comido, subido. E o gerúndio possui a terminação que, gente? NDO. Falando, olhando, pegando, cagando, todas essas formações estão no gerúndio. Tudo bem? O gerúndio dá uma ideia de uma ação que está em movimento. Se eu digo o seguinte: eu estou comendo bife, a ação começou no passado e perdura até o momento, certo? Eu tinha caminhado, ado. O particípio dá uma ideia de quê? De passado finalizado. Então é isso. É bom que você decore essas terminações para me ajudar na classificação. Perguntas? Que começou e continua. É uma ação que denota movimento. Gente, eu coloquei aqui alguns exemplos, mas você vê em casa, ó. Vamos ler aí o número 3, as locuções verbais.
Eles devem ajudar no que puderem. Qual é a locução verbal aí? Devem ajudar. Carmen já tinha voltado. Tinha voltado. Note que são dois verbos, um ao lado do outro, formando a locução. Quem é o verbo principal na 3? Ajudar. Ele está em que forma nominal? Infinitivo. Estive vencido pelo cansaço. Quem é o verbo principal? Está em que forma nominal? Particípio. IDO, né? Vencido. Urubu ficou rodeando a... É rodeando, na verdade, né? Se fosse rodeado pela carniça, aí seria certo. Mas do jeito que está rodeado aí é particípio, né? Do jeito que está escrito. É isso. Vamos virando aí a página para ver o que é que tem. Depois que eu falei sobre isso, olha só o que é que eu já falei até agora. Nós falamos sobre verbos regulares e irregulares, que você já teve uma noção. O que é um verbo defectivo? Não consegue a primeira conjugação, a primeira pessoa. É um verbo que apresenta defeito. Um verbo regular. Não tem alteração no radical. O que é uma locução verbal? Dois ou mais verbos. Se olhar para cá, olha para mim. O verbo no particípio termina em quê? Infinitivo. Me dá um exemplo de verbo de terceira conjugação. Gente, a primeira, segunda e R terceira conjugação. Está na ordem. Vai lá, de terceira conjugação, um exemplo. Construir, subir, consumir, partir, reprovar, passar,